Olá, sou André Miceli e hoje a MIT Technology Review Brasil conversa com Kleber Moraes, que é diretor-geral da AWS Brasil para o setor corporativo. Kleber, muito bom conversar com você mais uma vez. André, é um enorme prazer estar aqui com você e conversarmos um pouco mais sobre esse mercado de nuvem que é vibrante. Muito bom. Kleber, eu vou começar do início. Quero te perguntar, desses 15 anos de AWS, tem uma história que se confunde com a história da própria nuvem, com a história da construção dessa natureza de serviço. O quanto a AWS modificou e o quanto ela foi modificada por esse mercado ao longo desse tempo. Isso é legal porque é uma sinergia muito forte que tem a ver com a inovação, com essa transformação que nós vivemos. Porque nós nascemos da inovação. Ou seja, a Amazon, há 15 anos atrás, descobriu que tinha um mecanismo interno que conseguia ser elástico e flexível no momento onde eu tinha uma Black Friday, que eu tinha um consumo muito alto, em momentos que eu não tinha um consumo muito maior. A gente olhou isso e muito do nosso DNA, que é a obsessão pelo cliente, a gente enxergou que isso poderia ser levado aos clientes como um diferencial. Sem aquele cliente ter a necessidade de comprar grandes capacidades de armazenamento, ou grandes servidores, e aí surgiu a nuvem. Ou seja, nós somos os pioneiros da nuvem, a partir daí a gente conseguiu habilitar, vamos chamar assim, milhares de startups que naquele momento necessitavam desse apoio para seguir essa jornada. André, considerando o que a AWS fez para o mercado de tecnologia, ele é uma semelhança muito forte com o que aconteceu com a energia elétrica. A energia elétrica lá atrás você tinha grandes geradores, um custo enorme para manter, para operar, e a partir do momento que você colocou isso no modelo de utilities, pagando conforme você utiliza, esse mercado cresceu. Isso que aconteceu com a nuvem. A nuvem, a partir do momento que nós, da AWS, viemos ao mercado, trazendo toda essa infraestrutura via internet, pagando conforme você utiliza, ela foi o grande habilitador da inovação que surgiu de dentro de casa. A partir daí, nesses 15 anos de história, a gente lançou mais de 200 serviços e que tem muito a ver com o que aconteceu no mercado. O que aconteceu permitindo que as empresas realmente inovassem, não tendo a necessidade de se preocupar com tecnologia ou se preocupar com alguns aspectos, porque isso fica por conta de nós da AWS. Legal. Mas quando você fala da inovação, um ponto que sempre me chama a atenção, como usuário, inclusive, da AWS, é a quantidade de alternativas. Tem sempre muitos serviços disponíveis, tem sempre coisa acontecendo. Primeiro, queria entender como é esse processo de teste e descarte. Vocês descartam algumas soluções, algumas são absorvidas por outras, muda o processo de comercialização. É natural que isso aconteça em toda empresa que inova. E uma outra curiosidade é entender qual a possibilidade de inovar dentro do Brasil. O Brasil participa desse contexto de inovação de alguma maneira? Então, isso tem a ver com a nossa cultura. Nossa cultura, ela permite essa inovação, e eu vou falar depois de dois aspectos que são os mecanismos e a cultura. Mas esse é o nosso DNA de inovação, ou seja, a inovação hoje, para nós, ela acontece em times pequenos, o que a gente chama de two pizza team, que são quantidade de pessoas capazes de comer 2 pizzas. Esse é um sentido figurado, mas ele mostra onde a gente consegue ter grupos pequenos que entendam as necessidades, que desenvolvam, que trabalhem na ideia e que permitam fazer a manutenção desse sistema. Interessante disso, André, é que 90% do que a gente faz a 4 mãos junto com o cliente. Então, esse processo que a nuvem trouxe de poder investir a um custo baixo, inovar rapidamente e errar, ou seja, o grande aprendizado de tudo isso é que você erra muito rápido, mas retoma com um aprendizado muito forte. Então, isso é que é capaz de fazermos com que nós e nossos clientes inovemos muito rápido, fazemos com que a gente consiga ter esse processo de erro. Isso tem a ver com a cultura. Ou seja,
cultura da Amazon, a cultura da AWS, a gente diz que nós contratamos builders, ou seja, as pessoas que estão aqui dentro são construtores, que estão dispostos a trabalhar com esses nossos clientes, construindo inovação, construindo esse diferencial. E o Brasil, André, eu fico muito feliz de poder falar isso após 10 anos de Brasil. Esse ano a gente celebra 10 anos que nós tomamos a decisão de montar a primeira região na América Latina, que foi decidida São Paulo. Então, uma região é um cluster de data centers com 3 zonas de disponibilidade para permitir baixa latência, para permitir capacidade operacional, mas isso trouxe para o Brasil uma capacidade muito forte de inovar. Os exemplos que eu gosto de usar é que o Nubank, há 7 anos atrás, surgia junto conosco na AWS, hoje é uma empresa global. A Vetex, no mesmo sentido, surgiu conosco, ou seja, hoje os principais unicórnios tiveram o apoio da AWS em crescer, em se desenvolver. Então, o Brasil, eu não tenho dúvida que com capacidade intelectual nossa, com capacidade de inovação e com o apoio da AWS, com certeza é um grande player e se mostra. Falei desses 2, mas eu tenho o Hotmart, eu tenho o Gympass, que são ideias que surgiram aqui no Brasil e que hoje em dia se tornam globais. Quando você fala de Brasil, dá para traçar um perfil padrão de empresa que é cliente da AWS? Ou esse perfil foi se modificando ao longo do tempo? Essa é uma boa pergunta. Hoje nós temos milhares de clientes, André. Hoje eu sou um cliente AWS, eu tenho a minha conta na AWS, eu guardo meus ambientes, minhas fotos, eu guardo alguma coisa na nuvem e a gente sai desde o Kleber até um cliente como Petrobras, Natura, ou seja, o leque é muito grande. Isso ao longo do tempo ele veio sim tendo uma tendência de crescimento. Quando eu falei para você que lá atrás as empresas que buscavam um time to market maior, que não tinham tanta capacidade de investimento, de comprar grandes servidores, comprar grandes armazenamentos, elas já surgiram nativamente na nuvem, que foram as startups. A AWS ganhou um mercado muito forte nessas startups. Essas startups, ao longo do tempo, trouxeram muita inovação. Trouxeram a inovação, agilidade, diferencial competitivo e começaram a impactar grandes clientes que tinham um mercado mais tradicional, um modelo mais tradicional. A gente tem alguns exemplos em segmento financeiro, por exemplo, onde alguns bancos demoram de 2 a 3 meses para lançar um produto e outros lançam em 10 dias. Isso hoje é um diferencial competitivo de mercado. Então, o que aconteceu? Que, naturalmente, esse mercado de startup cresceu e trouxe diferencial para a nossa vida. Hoje em dia, durante esse período de pandemia, talvez fosse mais complexo poder viver sem umas entregas do iFood, ou poder viver sem um stream de vídeo como o Netflix, ou quando o Alexa me acorda dando a previsão do tempo, ou seja, a nuvem habilitou tudo isso. E o que aconteceu, André? As empresas de maior porte vieram. Então, a gente tem exemplos aqui, que eu citei para você de uma Petrobras, a gente tem uma Natura, essas empresas pegaram todo esse benefício da nuvem, que é essa flexibilidade, que é a elasticidade, que é a redução de custo, e entraram na jornada. Que posso exemplificar para você o Itaú, que é um grande cliente no Brasil, que recentemente assinou conosco um contrato de 10 anos para fazer essa jornada de migração. Então, hoje eu diria para você que a AWS tem clientes de A a Z. Mas, apesar de ter clientes de A a Z, durante muito tempo, principalmente os fabricantes brasileiros, a gente convivia com um delay em relação à adoção de tecnologia em geral no Brasil, mercado corporativo. Então, a gente via implantação de CRM acontecendo nos Estados Unidos e Europa, contava uns 3 anos para a onda chegar aqui. A gente vivia um delay mesmo de adoção tecnológica, ora porque as matrizes primeiro faziam nas suas áreas geográficas principais e depois faziam rollout para o restante do mundo. O Brasil não é, de uma maneira geral, um país que participa
com percentuais muito significativos no faturamento dessas empresas, vai variar ali 5% do faturamento global de uma empresa multinacional, 10% no máximo, então não é o ponto de começo de implantação naturalmente. Durante algum tempo, esse delay aconteceu, essa onda demorava um pouquinho para chegar, mas na computação pessoal, o Brasil é quase que um early adopter. Dá para entender o mercado brasileiro de uma maneira diferente do que você enxerga, como empresa, a AWS completa, enxerga o restante do mundo. A gente tem serviços aqui que não são mais comercializados em países que costumam adotar a tecnologia logo no início, como os Estados Unidos, Alemanha. Dá para ver essa diferença? Não, André, eu acho que esse é o bonito da nuvem. Eu acho que esse foi a grande ruptura que teve no mercado de tecnologia. Ou seja, hoje, praticamente todos os serviços que a gente roda de maneira global. A gente tem tempos de implementação, algumas vezes por meses, a diferentes produtos, que aí é uma questão técnica de você poder viabilizar, mas o mesmo serviço que o Nubank roda aqui, como diferencial competitivo, outros bancos rodam fora, pelo conceito de globalização. O que a nuvem traz, o grande benefício é essa globalização. E você citou um ponto interessante, André, que quando eu me formei, eu sonhei em ser um empreendedor. Só que quando eu fiz meu business case, eu tinha que gastar alguns milhares de dólares para comprar alguns devices, para comprar o meu computador, e eu acabei morrendo ali o meu empreendedorismo e eu fui para o mercado de tecnologia. Hoje isso não é mais um desafio. Hoje a maioria dos empreendedores no Brasil começam gastando dezenas de dólares, ter uma tecnologia disponível para os grandes bancos. Mesmo nível de segurança que eu dou para esse novo empreendedor que está começando o seu negócio, eu dou para um grande banco. Então, esse é o grande habilitador e é o bonito de tudo isso, que a gente pode sim colocar os empreendedores e as empresas no Brasil com a mesma tecnologia global. O grande diferencial de tudo isso que você colocou, André, não é mais o time desse produto ser lançado no Brasil, e sim a parte cultural e a parte de educação. E quando você fala em educação, tem um trabalho de evangelização que, inevitavelmente, vocês têm que fazer. Tem que contar para o mercado essa história. O Brasil ainda tem um componente que eu imagino que deva adicionar mais complexidade nesse processo de evangelização, que é o fato de que muitas empresas acabam nascendo não tanto por convicção, mas um pouco por falta de opção e falta de alternativas. Muitos empreendedores brasileiros acabam tendo que empreender porque saíram do mercado e ali se viram diante de uma necessidade que precisavam resolver e não necessariamente se prepararam para entender todas as questões tecnológicas que inevitavelmente vão ser envolvidas nesse processo. Como vocês têm feito para educar o brasileiro médio? Eu acho que esse é o grande ponto e a grande contribuição nesses últimos 10 anos. Né? Acho que eu falar para você que os projetos, como eu citei do Nubank, os projetos que eu citei dessas startups, elas começam conosco com um programa que a gente tem que chamar Activate. É um programa onde a gente concede créditos, onde a gente ajuda no desenho dessa arquitetura e que capacita a equipe técnica dessas empresas para poder construir o seu negócio em cima da nuvem, focando muito mais na ideia do que na infraestrutura. Ou seja, foram treinados milhares de pessoas ao longo desses últimos 10 anos. A gente tem um programa que chama o Educate, onde a gente fornece toda a capacitação de nuvem, treinamento mesmo, para milhares de estudantes de escolas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará, onde a gente provê o SESI, a gente provê essa capacitação e instrução. A gente tem um outro programa que chama Academy, que é academia mesmo, que é treinar professores para que eles levem isso para aqueles alunos que estão se formando e querem entrar nesse mercado de nuvem. E dois pontos que são interessantes. A gente tem o EdStar, que é o investimento que a gente faz em startups de educação para ajudar nessa formação de Brasil.
André, hoje a gente tem uma carência de mão de obra nessa área de nuvem, de tecnologia gigantesca. Recentemente, alguns estudos mostraram que a gente tem aí uma demanda de algo como 200 mil profissionais. Esses profissionais hoje passam a ser profissionais globais, onde um funcionário que está trabalhando aqui no Brasil, devido até esse momento, ele pode estar prestando serviço para qualquer lugar do mundo. Ou seja, o nosso grande contribuição que a gente fez nessa jornada de nuvem foi não só trazer essas empresas e permitir que elas criassem esse novo mercado, vamos chamar assim, mas mais do que isso, capacitar milhares de pessoas. Para finalizar, eu acho que é um ponto importante, esse mercado, o Andy Jassy tem uma palavra que ele gosta de dizer, que é still day one, ou seja, ainda estamos no dia 1, aonde de tudo que a gente está falando de mercado de tecnologia e mercado de cloud, hoje o gasto mundial em nuvem, o gasto de TI mundial em nuvem é como 5%. O gasto. As empresas gastam 5% em nuvem. Nós temos aí 95% de mercado. O próprio Gartner coloca que é 2030, esse número deve estar chegando na casa de 30% a 40% do gasto em TI vai ser feito com nuvem. Esse crescimento está acima de 30% ano a ano. Então, tem não só essa necessidade de capacitação muito forte, mas um mercado gigantesco do outro lado. Então, é isso que eu diria para você, que é vibrante no nosso mercado. Pensando no Still Day One, para usar o seu termo, e nesses 95% de computação local, que certamente esses percentuais vão ser reequilibrados com o tempo, quando a gente olha para o mercado nacional, onde a gente enxerga uma carência de mão de obra de um lado, o outro lado da população, um desemprego muito grande, teria que ter mais educação para preencher esse gap, mas para as empresas nacionais, as integradoras, as prestadoras de serviços na área de tecnologia, o ecossistema de consultoria que se estabelece ao redor, inclusive da AWS, pode aproveitar o fato de ter uma estrada muito grande para ser percorrida aí. E aproveitar tanto para as empresas brasileiras oferecendo serviços novos, como também algumas um pouco já mais bem estruturadas, até por uma questão de desvalorização cambial. O Brasil está muito barato, dá para fazer alguma empreitada buscando mercado internacional. Aonde você enxerga mais oportunidades para os integradores e empresas brasileiras dentro desse contexto? Eu vejo uma oportunidade no próprio mercado local, André. Existe um nível de conhecimento das necessidades do Brasil. A gente está falando de carga tributária, a gente está falando de especificações do mercado que esses grandes integradores conseguem ajudar. Por isso que a gente tem centenas de parceiros que ajudam esses clientes na jornada. Queira que não, André, o mercado, a base instalada no Brasil, ela está ficando obsoleta. Tipo, o impacto econômico que a gente tem vivido ao longo desse tempo fez com que grandes clientes não conseguissem investir na atualização tecnológica de maneira tão forte. Então, isso traz uma necessidade de migração para o ambiente de cloud muito forte. Hoje, e a pandemia, de certa forma, acelerou isso, porque essa mudança cultural veio. Esse bate-papo nosso aqui, se fosse há um pouco mais de um ano atrás, a gente estaria fazendo fisicamente, as pessoas estariam talvez assistindo fisicamente, a gente já usa isso como de maneira natural, e as empresas evoluíram para esse modelo. Então eu vejo que esses integradores têm uma oportunidade no mercado local enorme. Muitas vezes é mais fácil abraçar. O Brasil é o oitavo potencial no mundo com relação a gastos de TI. Então tem esse mercado aqui para a gente potencializar, e as empresas já estão fazendo isso. Porque recentemente a gente soltou uma parceria com a Claro, Embratel, de criar um centro de excelência no Brasil para ajudar esses clientes nessa migração. Outro parceiro nosso, que é o UOL Compasso, também lançou um centro de competência para formação de nuvem e ajudar esses clientes. Então, esses grandes integradores, com certeza, estão nos ajudando nessa migração, mas mais do que isso, estão ajudando os clientes. Porque isso essa migração passou a ser uma questão de sobrevivência. Sobrevivência de você ter essa agilidade, sobrevivência de você ter um custo mais adequado
a esse momento e essa capacidade de inovar. Ao longo desses últimos tempos aqui, todos os nossos clientes, com apoio, muitas vezes com apoio nosso, tiveram que inovar. Clientes como a Leroy, que teve que fechar lojas, estavam com 44 lojas fechadas e tiveram que inovar e levar esse produto de uma maneira diferente ao mercado. Clientes como o iFood, que teve um pico de demanda gigantesco ao longo da pandemia e que junto, utilizando a nossa tecnologia de machine learning, inteligência artificial, conseguiu reduzir o tempo de entrega em 12%, diminuir a ociosidade dos integradores em 50% e aumentar a satisfação do cliente. Então, é nesse contexto que a nuvem passa a ser o grande habilitador e a AWS, junto com seus parceiros, ajudando os clientes nessa jornada. Quando a gente pensa nessa ajuda, é inevitável a gente balancear o que é commodity, o que é lata que foi virtualizada e a gente está entregando de uma maneira mais inteligente, naturalmente, e inova na quantidade de serviços que são oferecidos, mas há também a possibilidade de agregar valor nesse processo com outros tipos de serviços, com outras naturezas de atuação junto aos clientes. Uma delas, que vocês têm trabalhado, são os squads de otimização de custos. Queria ouvir um pouquinho qual a ideia em torno disso. Esse tem muito a ver com a nossa cultura, sob dois aspectos. Primeiro é a obsessão pelo cliente, e segundo, o bias for action, que é atuar de maneira mais intensa com o cliente. A questão da nuvem, André, é uma questão onde o próprio mercado coloca alguns clientes, é como você fazer a unha. Você tem que estar sempre trabalhando em otimizações, você tem que estar sempre utilizando tecnologias que te dão mais capacidade a um custo menor. Esse sempre foi o grande investimento que o meu time da AWS faz junto aos clientes. Quando a gente se viu no momento da pandemia, onde os clientes tiveram um impacto nos seus negócios, a gente viu e de maneira proativa, falou, nós precisamos ajudar os clientes que estão tendo um impacto nos seus negócios numa linha de otimização, uma linha de redução de custos, que é o que a nuvem permite você fazer. A gente criou uma equipe multidisciplinar, contando com a nossa equipe de vendas, com os nossos profissionais técnicos, pessoas que fazem relatórios financeiros para levar a clientes de otimização de ambiente. A gente foi de maneira proativa aos clientes, dizendo, nós estamos aqui para ajudar você a reduzir os seus custos. Nós fizemos isso com mais de 300 clientes ao longo desse último ano, onde mostrando de maneira proativa esse benefício de, dado um desafio, a gente ajudar uma iniciativa e por essa obsessão de como é que eu reduzo esse custo, e a maioria desses clientes, André, foi interessante que eles se apropriaram dessa redução de ter uma despesa menor e muitas vezes utilizaram esse diferencial para inovar e levar novos produtos ao mercado. Então, eu diria para você que essa é a grande vantagem da nuvem, que é você realmente ter essa elasticidade, você mexer com o custo e essa inovação que permitiu com que vários dos nossos clientes passassem esse momento de uma maneira mais, se eu pudesse dizer, não tranquila, mas de uma maneira mais affordable como um todo. E continua... Menos dolorosa. É verdade. Quando você citou Leroy e citou iFood, né? Então a gente, obviamente, vai conseguir enxergar nativos digitais e empresas que já existiam antes desse processo inteiro de transformação, que eram muito grandes, outras que estavam nascendo, mas que precisam percorrer esse processo de amadurecimento de utilização de nuvem. Dá para enxergar um padrão de diferença de serviços por onde esses tipos de cliente começam, para onde eles vão? É um caminho diferente ou o processo de amadurecimento é o mesmo, independentemente de ser um nativo digital ou uma empresa que já existia? Diria que o grande habilitador da transformação digital é a liderança. Ou seja,
ele não tem um segredo, na base, até porque você tem uma mudança cultural muito forte. Ele vem muito da cabeça do gestor e da liderança de abraçar essa transformação. A gente tem um case que é o Capital One. Foi interessante que quando o presidente do Capital One decidiu que ele faria a migração para a nuvem em 18 meses, internamente, esse é um caso famoso, internamente ninguém acreditou muito, ou o tamanho do desafio era muito grande para ser feito naquele tempo. E eles fizeram. Ou seja, é uma jornada intensa, uma jornada, mas assim, é um objetivo que você tem que ter natural. Eu diria para você, ele não tem a ver com a característica da empresa, com a necessidade, ele tem a ver com a vontade de você realmente tomar a decisão de que vai para a nuvem. A partir daí, André, abre-se um leque gigantesco de possibilidades e de apoio aos clientes. Você pode começar com as novas aplicações já sendo utilizadas na nuvem, você pode usar um ambiente que você tem, que a gente chama de ambiente de legado e mais antigo, e fazer uma migração natural para a nuvem. Você pode reescrever aplicações antigas que você tem, de forma que elas tenham mais inovação, tragam mais conteúdo, ou seja, aí a forma, não existe uma receita única. Existe sim a vontade top-down e o apoio que a AWS e seus parceiros podem fazer para esses clientes nessa jornada. Esse é o diferencial. Para te fechar, Kleber, quando a gente olha o cenário de tecnologia, em geral, dá para ver muita coisa acontecendo em muitos lugares diferentes. O mundo inteiro acontecendo no processo de reconhecimento facial, o mundo inteiro acontecendo com uso de inteligência artificial, com computação quântica, com internet das coisas, enfim. Paralelamente, muitas modificações em curso. Aonde vocês estão enxergando o futuro da computação em nuvem? Nisso tudo ou vai ter um nicho dentro dessas alternativas? Não, ele não tem um nicho, André. Ele está presente em tudo. Eu acho que hoje, da mesma forma que eu coloquei para você, que desde o momento que eu acordo e a Alexa me dá a previsão, até o momento que eu termino meu dia assistindo uma série na Netflix, ela tá inerente ao nosso dia a dia. Isso fez a AWS o grande habilitador de tudo isso. Na hora que você fala de soluções de IoT, a gente está presente em clientes como Nestlé, em clientes como Teros, que usam na agricultura toda a parte de sensoriamento do que está acontecendo. Quando a gente olha para frente, um carro autônomo, pode imaginar a quantidade de sensores, a quantidade de capacidade e dados com relação à utilização de tudo isso. Quando você fala o exemplo do iFood, que eu te passei, com questão de inteligência artificial, ou seja, a inovação nesses últimos 15 anos que nós fizemos com esses mais de 200 serviços, ela trouxe cada vez mais diferencial competitivo e coisas que até então, esse é um parênteses que eu faço aí, coisas que até então a gente não imaginava que eram necessárias, em função da gente desenvolver inovação, criou-se mercado. Por exemplo, reconhecimento facial, por exemplo, uma tradução do que a gente está falando, voz, um translator, ou seja, a gente inova com a tecnologia e os nossos clientes colocam uma camada de inovação e novos negócios. Isso não vai parar nunca. Isso não vai parar nunca. É por isso que Still Day One, é por isso que a gente tem aí um mercado de 95% de oportunidade para abraçar e por isso que me deixa extremamente otimista, André. Acho que a gente está vivendo uma situação complexa, no meio de uma pandemia, no meio de um gap que existe entre o distanciamento social. Eu acho que eu gosto sempre de colocar isso, nós empresários, a gente tem uma obrigação muito forte de deixar esse legado para o Brasil. O legado que a AWS está construindo nesses últimos 10 anos é esse, é de ter ajudado empresas, startups a gerar milhares de empregos, é fazer com que as multinacionais brasileiras hoje sejam o Nubank, a Vetex, entre outras, ter treinado milhares de pessoas e olhar para frente e falar assim, não existe nenhum tipo de diferenciação hoje daquele estudante que está saindo de uma universidade do Brasil para poder abraçar o mundo. Abraçar o mundo através de capacitação, de inspiração, de sonho, e é isso que a gente quer
deixar para os estudantes, para os empresários e para todos que estão nos escutando. Muito legal. Os Two Pizza Teams vão ter muito trabalho pela frente ainda. Bom, esse foi o Kleber Moraes, diretor-geral da AWS Brasil, do setor corporativo. Kleber, muito obrigado pela nossa conversa. André, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Um grande abraço. Muito bom. Bom, fique ligado que novas entrevistas vão aparecer aqui no nosso canal MIT Technology Review Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.